visto de estudante, pessoal que está aqui como estudante tem empresa, ou então está aqui como turista, tem empresa e vai trocar para estudante, o que está acontecendo? O que está acontecendo, doutor Guilherme? Uma coisa é certa, está acontecendo da gente receber aqui no escritório muita RFE de mudança de status, coisa que não era comum há pouco tempo atrás, não é isso? Exatamente. Então vamos explicar isso para o pessoal, gente, porque a gente recebe aqui o cliente que está num status, não é isso? Normalmente o de turista, e ele fala, olha, eu gostaria de mudar, né? Explicando, e mais uma vez, que tem gente grande aí na internet que fala isso errado, não é um ajuste, é uma mudança de status de turista para o estudante, por exemplo. E via de regra, a gente apresentava os documentos corretamente, mostrava que a pessoa não precisava trabalhar, extratos bancários, mandava o I-20, tudo preenchidinho, bonitinho, vinha o quê? Normalmente, a resposta, aprovado, começa a estudar tal dia, não é isso? E de um tempo para cá, o que começou a acontecer, doutor Guilherme? RFE e NOID, né? Já é uma RFE mais pesada, que é uma intenção de negar. E a maioria das vezes é direta a NOID. Isso. Né? E aí explica pra gente o que a imigração mais tem falado nessas NOIDs, o que ela está querendo entender e por que ela está com uma notice de intenção de negar, por que ela está com a intenção já de negar esse processo, que teoricamente seria um processo tão simples, a pessoa está num status de não imigrante e está mudando para outro status de não imigrante. Bom, vamos lá. Gente, o que acontece? Essas NOIDs, né, a imigração tem buscado muito claramente se você tem carro financiado, se você tem ITIN number, Social Security number, ou se você tem empresas abertas no seu nome. Essas são as 3 principais buscas da imigração. Carro, empresa e ITIN, né? E aí, o que acontece? Quando eles identificam que você tem uma empresa aberta no seu nome, por exemplo, eles vão mandar uma NOID, falando, nós vemos que você tem, pelo site do Departamento do Estado da Flórida, Public Records indicate that you have a Florida Business Open, Florida LLC Open, né? Ou seja, que você tem uma LLC na Flórida. Qual é o grande problema disso? A imigração entende que quando você faz isso, você está trabalhando. Eles assumem isso. Não é que eles têm uma prova contundente, irrefutável de que você está trabalhando. Também, né? Prova contundente e irrefutável. A gente vai chegar lá. Mas essas NOIDs, elas estão vindo falando, você tem uma empresa na Flórida aberta, ou seja, você está trabalhando. Trabalhar é contra o seu status. Você então está violando o seu status e por isso você não poderia sequer se tornar um estudante, né? Então, isso é uma das coisas que eles têm questionado muito. E isso tem sido cada vez mais comum a gente pegar no visto de estudante, tá? Ok, mas e aí vamos falar o seguinte, a pessoa tem uma empresa, doutor Guilherme, mas ela verdadeiramente ela é apenas o sócio e ela tem ali pessoas contratadas que fazem o trabalho da empresa. O que a gente vai fazer então? A gente vai responder mostrando isso, mostrando como que ela está ali no Sambis, como que está o Operation Agreement daquela empresa, mostrando que ela não trabalha e isso então vai ser justificado, vamos dizer assim, para a USCIS, para que não tenha negativa dessa mudança? Então, algumas coisas que a gente precisa ter muito cuidado, pessoal. Qualquer coisa que você fale para a USCIS nesse sentido, pode simplesmente fazer eles falarem assim, tá trabalhando sim, pronto. Então, tem que ter muito cuidado com essa resposta. Nós já tivemos sucesso em algumas NOIDs respondendo e eles aprovaram, tá? Mas respondendo o quê? Demonstrando isso então. Não é bem isso, olha aqui, ó, aqui eu comprovo isso e aquilo, aqui eu comprovo a renda que veio do Brasil, por exemplo. Qual que é o grande problema, Lê? Que é o maior problema, principalmente pra gente, como escritório de advocacia, navegar nisso daí. Se o cliente recebe uma NOID dessa e fala assim pra mim, mas eu trabalho mesmo. O que eu posso fazer para a imigração? Eu não poderia falar para a imigração, ele não trabalha. Entendeu? Porque ele acabou de admitir para mim que ele trabalha. Então eu estaria falando para ele, vamos mentir para a imigração juntos. Então esse é o maior problema. Esse assim é uma... Eu tô lendo aqui, o pessoal tá mandando mensagem no nosso WhatsApp da empresa falando que queria fazer com o Dr. Guilherme. Mas esse é o maior problema que a gente tem, né? Que é o cliente virar para mim e falar, não, Dr. Guilherme, mas eu trabalho mesmo, vamos responder essa NOID? Eu fico com as mãos atadas. Porque eu não posso virar para a imigração e falar assim, não, ele não trabalha, sendo que você admitiu para mim que trabalha.
né? E aí vem a clássica fala que eu não sei você, Ale, porque você não faz consulta, mas nossa, o que eu mais escuto isso é em consulta, porque nem para médico, para advogado não pode mentir, então vamos falar. Vai lá e pá. Brá não, querido, porque agora a gente tem um problema aí. Calma que nós temos que ir mais a fundo nessa questão. Mas vamos supor que realmente o cliente não trabalha, que o cliente tem empresa, que tudo mais. É proibido ter empresa? Não, não é proibido ter empresa. Eu vi uma outra pergunta aqui que é, mas eu tenho carro financiado. Algum problema ter carro financiado? Também não é proibido ter carro financiado. O que a imigração faz? Ela chega assim... Ela fala assim, temos fumaça, deixa eu saber se tem fogo. Exato. O que eles fazem? Nessas NOIDs, todas essas NOIDs, eu vou até ver se eu consigo abrir uma aqui para ler. Tipo um raciocínio assim, se você estava passeando, você estava turistando, entendo que você não precisaria nem ter uma empresa e nem financiar seu carro, é isso? Isso me dão indícios de que você pode já estar tendo um comportamento de residente, portanto, também trabalhando. É tipo isso, doutor Guilherme? É mais ou menos isso. É um comportamento que se parece com o de alguém que está trabalhando, ou seja, se você está financiando é porque você teria como pagar um... E eles fazem o seguinte, eles falam, você tem um carro financiado. Aí a segunda coisa que eles chegam e falam é, se você tem um carro financiado, você deve ter um ITIN number ou um Social Security number, porque quem financia carro tem ITIN ou Social Security. E aí depois eles olham e falam, você tem uma empresa da Flórida aberta. E aí eles pedem para você enviar o quê? Um tax return, porque se você tem um ITIN number ou Social Security number, você tem que declarar imposto. É a única forma de você conseguir um ITIN number é por meio de uma declaração de imposto. Então, eles pedem para você enviar a sua declaração de imposto. Por quê? Porque eles querem ver de onde está vindo o dinheiro. Renda. Entendeu? Se é de uma empresa, por que essa empresa está te pagando? Então, naturalmente, é um princípio de uma investigação. A gente não tem visto a imigração pegar essa informação e falar, está trabalhando sim, e começar aí é que nem louco atrás do que está acontecendo, mas a gente tem visto com mais e mais frequência a imigração chegar nesses 3 pontos. Carro financiado, ITIN number, empresa aberta. E falar, o que está acontecendo? Você está trabalhando, eles afirmam isso, né? Você está trabalhando, justifique. Você tem 30 dias para convencer-nos do contrário.